Tudo bem? E aí, como é que foi a viagem? Bom? Foi bom? Eu achei que vocês iam vir a pé no começo da estradinha. Porque tinha combinado com a coordenação que ia vir a pé desde lá. Porque é 5 quilômetros. Aí eu fui andando. Era melhor. Quem trouxe Bíblia? Tá dentro da mala? Não tem problema. Quem trouxe, pega aí comigo. Isaías 43. Isaías 43. Acharam? Amém? Amém, Deus da cura? Isaías 43. Eu não vou falar a parte porque nós temos que aprender a ler a Bíblia. Acharam? Ó, Isaías 43, o versículo é o 4. Isaías 43, versículo 4. Aí quem não trouxe, presta bastante atenção, que é uma palavra muito forte, tá? Porque você é precioso para mim, é digno de estima e eu amo. Dou homens em troca de você, e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Lá no Oriente vou buscar a sua descendência, e lá no Ocidente eu reunirei você. Direi ao Norte, entregue-o, e ao Sul, não retenha. Traga de longe meus filhos, traga dos confins da terra minhas filhas, e todos os que estão chamados pelo meu nome, para a minha glória. Eu os criei, eu os formei, eu os fiz. Traga dos confins da terra as minhas filhas, e todos os que estão chamados pelo meu nome. Para a minha glória eu os criei, eu os formei, eu os fiz. Eu acho muito forte essa última parte, que fala assim: traga os filhos dos confins da terra, e todos os que estão chamados pelo meu nome. Eu acredito que cada um aqui teve uma história diferente de como foi chamado para vir para esse encontro. Eu não sei como que o Carlos foi chamado para vir para esse encontro. Não sei como que o Mulan foi chamado para vir nesse encontro. Não sei como a Larissa foi chamada para vir nesse encontro. Não sei como a Mayara, a Mônica, a Carol, a pequena. Eu não sei como vocês vieram. Quieto ali. Agora estamos trabalhando para coisa. Não, eu gostei. Quem foi do pessoal aí que fez aquela pergunta: quem veio para o céu? Foi animadora. Ah, foi animadora? Quem veio para o céu? Filma! Ah, tá filmando? Então, voltando aqui, né? Então eu tenho certeza que cada um foi chamado de uma forma diferente para estar aqui. Eu queria que vocês pensassem como é que foi. Quem que colocou, quem que chamou você, quem que preencheu sua ficha, quem que entregou para você. Foi algum servo do grupo mesmo, ou foi entre vocês que vocês fizeram os contatos, um arrumou para o outro? Como que foi? Carlos, quem arrumou a ficha para você? A Paty? A Paty. Mulano, quem arrumou a ficha para você? Hã? Beleza, foi a menina que esqueceu o nome, mas não tem problema.
Então, a hora que o servo estava escrevendo o seu nome no crachá, cada um de nós, nesse momento, dá uma olhada aí no seu nome. Vê se a letra está bonita. Está dando para ler? Está dando para enxergar o nome certinho? Beleza? E a hora que a pessoa escreveu esse nome, o seu nome, eu tenho certeza que a pessoa que escreveu esse nome no seu crachá estava em oração. Eu tenho certeza que a pessoa que escreveu esse nome no seu crachá estava pensando em você, que você iria vir aqui, que você ia passar por esse caminho, que você ia passar por essas velas, que você ia chegar aqui nesse salão, que você ia chegar aqui e ia chegar esse coração aqui. Eu tenho certeza que a pessoa que está escrevendo o seu nome talvez não era uma pessoa. Na verdade, eu tenho certeza que Deus usou aquela pessoa para escrever o seu nome. Porque Deus, quando usou de uma pessoa para chamar você, Ele estava te chamando pelo nome. Tudo isso daqui, todo esse retiro, todo o nosso trabalho, Deus motivou cada um de nós para fazer por você. E é Deus que faz para você. E quando a gente rezava para esse retiro, quando eu orava para saber o direcionamento de Deus para o seu coração, o Senhor me mostrava vocês descendo como vocês vieram mesmo, como ovelhas, e Ele chamando. E o Senhor mostrava a voz de Deus chamando você pelo seu nome, chamando cada um de nós pelo nome, chamando Carlos. E Ele chamava Larissa, Diego, Leandro, Lucas, e Ele vinha chamando. E vocês vinham vindo como ovelhas. E de vez em quando uma saía, e Ele largava todos vocês e ia lá para pegar aquela que estava saindo. Eu queria dizer para vocês o trabalho que foi para fazer isso daqui, ó. Cadê o Alvin? Está por aí? Gente, se vocês soubessem o trabalho que deu para fazer esse coração aqui, aonde a gente foi buscar essas espumas, esse tecido, como ele foi costurado, como ele foi pregado aí em cima, porque a gente ficou com medo que ia cair do teto. Todo mundo falava que ia cair, não ia dar certo. Mas como que vai prender, vai colocar uma corda aqui, vai aparecer, vai ficar estranho? Como que vai sustentar, porque o ganchinho é pequeno, vai rasgar a costura e ele vai cair? E aí a gente falou, não. O Senhor pediu para nós esse coração. Pediu para cada um de vocês esse coração. Que foi o que mais deu trabalho nesse encontro, foi esse coração. Foi a semana inteira em cima desse coração. A semana inteira para achar alguma coisa para encher esse coração. E a gente não encontrava aquilo que ia encher. Olha lá ele lá, ó. Valeu, Vinho. Siga em pé.
E a gente buscava coisa para encher. Então a gente conversava assim, e vai encher esse coração? Vai colocar pedra, pó de terra, folha de árvore, espuma picada, o que nós vamos colocar para encher esse coração? E a gente começava a encher, e não parava mais, porque ele sempre tinha alguma coisa para encher. E aí a gente conseguiu 2 fardos de espuma enorme, e aí a gente foi recortando, rasgando, e aí a gente foi enchendo, e não tem que pôr mais, tem que pôr mais, parecia que era um coração infinito que não acabava mais de colocar aquela espuma. E eu queria dizer para você, o seu coração, ele está vazio? De alguma forma? Está vazio do quê? Com o que você tem enchido o seu coração? O que você tem buscado para encher o seu coração, que muitas vezes parece como esse coração, uma coisa difícil, uma coisa trabalhosa, uma coisa que você nem sabe mais o que colocar dentro, uma coisa que você não consegue mais parar de colocar, porque você coloca, e não preenche, vai colocando, vai enchendo, e parece que ainda falta, parece que ainda está vazio. Quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu não era esse cara feio que está aqui. De jeito nenhum. Eu era assim, ó. Olha como eu era bonito. Depois dessas coisas feias. E quando eu tinha essa idade, né? Eu sou o irmão mais novo, tenho um irmão mais velho. Ele é 5 anos mais velho que eu. Então quando eu tinha 4, 5 anos, ele tinha 10 anos. 9, 10 anos. E eu sempre ficava um pouco para trás. Porque, né, morava eu, ele, meu pai e minha mãe, lá em casa. Então eu sempre parece que ia ficando para trás. Porque como era mais velho, quem tem irmão aqui? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Ou todo mundo. Então como eu era mais novo, parecia que ele fazia mais coisa do que eu. Então quando ele tinha 12 anos, 12, 13, então, quer dizer, com 10 anos ele já começou a dirigir. E eu não, acho que não, eu tinha 5 anos. Mas eu via ele e queria fazer, não podia. Com 13, 14 anos dele, ele começou a sair e eu via ele sair e não podia sair. Aí quando ele tinha 16, 17, ele fazia outras coisas, namorava, beijava na boca, e eu 5 anos atrás. E aí, o meu pai, ele gostava muito de pescar, aí ele ia com o meu pai pescar, todo final de semana praticamente. Ia pescar, ia pro rio, ia algumas coisas, e eu era pequenininho e ia ficando. E eu pensava assim, quando que vai chegar a minha vez? Quando que eu vou poder fazer o que ele faz? E eu esperava muito isso. Eu sonhava muito que o que ele fazia eu ia poder fazer. Só que tudo que ele fazia naquele momento eu não podia, porque eu sempre ficava para trás. Lógico, eu sempre vou ser mais novo que ele, né? Então ele fazia e eu não conseguia. Meu pai ia pescar, levava ele e eu ia ficando para trás. E aquilo foi me dando uma carência enorme. Meu coração foi ficando igual isso daqui. Foi ficando grande,
foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e eu sempre queria alguma coisa. Eu sempre olhava o meu irmão como alguém que era mais que eu nunca ia ser aquele, eu nunca ia ser igual a ele. E aí meu coração não cabia mais coisas, eu ia colocando as coisas e o meu coração não se enchia. E eu olhava para o meu pai e cada vez mais meu pai ia se distanciando de mim. Cada vez mais ele ia e eu ia ficando em casa, ia ficando. Ele saía, meu irmão ia, mas eu ficava. E eu fui criando uma distância com meu pai. Eu não sei como que é o seu relacionamento com o seu pai, mas o meu relacionamento com o meu pai, ele começou a ter essa distância. Então eu comecei a enxergar o meu pai como uma pessoa que só tirava sarro de mim, que não dava importância nenhuma para mim, porque ele não me levava para lugar nenhum. Comecei a enxergar o meu pai por uma única coisa que eu enxergava que ele fazia. Ele bebia muito. Chegava em casa, com aquelas piadas de sempre, contava sempre a mesma piada 10 vezes em 30 minutos, bêbado, com aquele barrigão assim, coisa que eu não bem. E aí começava aquelas histórias, tirava sarro de mim. Então eu fui criando uma espécie de raiva. E o relacionamento com meu pai foi se distanciando. E eu fui vendo meu pai longe. E eu fui ficando com raiva dele. Não gostava do meu pai. Quando meu pai me levava na escola, eu pedia para ele deixar uma quadra longe. Porque eu tinha vergonha. Porque ele trabalhava numa tapeçaria e ele tinha uma roupa suja. E eu tinha vergonha do meu pai. E aí, quando eu fiz 12 para 13 anos, tem alguém aqui com 13 anos? 12 para 13? Você? Beleza. Você também? Beleza. E aí, quando eu fiz 12 anos, o que a gente entra nos 12 anos? A gente está entrando na adolescência. E eu fui entrar nessa fase da adolescência muito triste, muito distante do meu pai. Eu entrei o cara mais tímido, o cara mais carente, o cara mais sofrido da face da terra. Nessa idade. Só que quando eu fui ficando maiorzinho, eu fui vendo que eu conseguia fazer algumas coisas que o meu irmão havia feito. E aí eu queria fazer também. Aí eu comecei a acompanhar um pouco mais. Meu pai ia sempre para ir pescar, ele ia sempre no sítio para arrancar minhoca. Então, de vez em quando eu ia com ele. Aí chegou uma época que eu ia sempre com ele. Aí eu no sítio e ajudar ele a arrancar minhoca. Porque era uma coisa que eu gostava. A coisa que eu mais gosto de fazer é ir no sítio. E aí eu ia sempre no sítio com ele. Vamos arrancar minhoca, vamos ir. E aqui eu fui me aproximando de novo do meu pai, fazendo essas coisas. E nessa idade que eu estava, 12 para 13, foi uma época que eu comecei a me aproximar bastante do meu pai. Ele parou de beber, para honra de Deus. Eu jogava baralho com ele à noite em casa. E eu fui vendo que o meu pai, ele não servia só para tirar sarro de mim. Eu fui percebendo que o meu pai me amava. Eu fui percebendo que aquele cara frio, que aquele coração duro, me amava. Eu fui percebendo que o meu pai não era só aquele cara de roupa suja, que eu insistia em ter vergonha dele. Mas ele era meu pai. E se não fosse ele, eu não estaria aqui. E ele me ama. E eu fui entendendo isso. Nessa idade, como que é seu nome? Pedro. Pedro? Na idade que o Pedro está, eu fui entendendo isso. Eu fui me aproximando dele. E foi a melhor fase da minha vida.
quando eu me aproximei do meu Pai. Só que eu queria dizer para vocês que Deus está falando aqui, ó. Você é precioso para mim. Eu amo. Eu escutei isso do meu Pai. Se eu escutei por muito pouco, eu nem lembro se ele falou isso para mim. Mas nessa época, nessa idade que eu tinha, na idade do Pedro, foi a melhor fase da minha vida. Foi a fase que eu fiquei mais próximo dele. E como eu ia sempre com ele, lá naquele sítio, arrancar minhoca, embora não fosse muito pescar com ele. Chegou uma época que eu ia todo dia, todo final de semana com ele, eu ia naquele sítio. Toda vez que ele ia, eu não falhava uma vez. Não falhava uma vez. Porque eu queria estar perto dele. Eu estava gostando, a partir daí, de estar perto dele. E aí, depois que eu fiz 13 anos, mais uma vez ele foi, estava arrumando as coisas para ir para aquele sítio. Aí pegou uma garrafa de tubaína, foi colocando as coisas no Fusca vermelho. Aí ele colocou um enxadão, aí ele colocou uma bacinha, que era onde ele sempre colocava as minhoquinhas ali. Colocou aquela roupa, aquela calçona que ele tinha, a bota. E aí ele foi em casa me chamar. Ele falou assim: vamos, filho, o pai está indo. Foi isso que ele me disse aquele dia. Vamos, filho, o pai está indo. Vem, filho. E ele falava, eu estava lá dentro de casa, ele falava assim: vem, filho. Aí, aquele dia, aí eu olhei para a janela, fui lá perto dele, falei: ah, pai, hoje eu não vou não. Aí eu não fui. Aí ele falou assim: então tá. Então tá bom, o pai está indo. E ele foi. Aí ele chegou lá no sítio, ele estava sozinho, tinha só a mulher lá que cuidava da casa. E aí a mulher, a partir daí, é a mulher que conta a história. Ele desceu, lá embaixo, perto do rio, para arrancar a minhoca. Depois, ela viu que ele foi voltando muito cansado, muito ofegante. Ela viu que não tinha nada praticamente ali na mão dele. Ele foi, ele sentou no carro, no banco do carro. Ele colocou a mão assim no peito e falou assim: eu estou sentindo uma dor enorme. E aí, eu nunca mais tive a oportunidade de olhar para ele e dizer: pai, eu te amo. Aquele ano que foi o melhor ano da minha vida, aquilo passou. Eu nunca mais olhei para a cara dele e disse: eu te amo. Por quê? Eu ficava me perguntando por quê? Por quê que justamente naquela fase que eu estava me aproximando dele, ele foi embora? Eu não entendia. E eu entrei numa adolescência
com uma frustração ainda maior. Eu tinha a impressão que todo mundo olhava para mim e falava: isso aí é o povo. Na escola todo mundo se avançava. Eu não tinha ninguém para chegar em casa, não tinha meu pai para chegar em casa e falar: pai, aconteceu isso. Eu não tinha meu pai para dizer como é que foi o meu dia. E como se eu estivesse vendo aquele meu irmão fazendo as coisas que eu não fazia, eu via os meus colegas fazendo coisas que eu não conseguia fazer. E a minha carência foi aumentando ainda mais. O meu coração foi ficando muito mais infinito do que esse. O meu coração foi ficando muito vazio. E tudo que eu enchia não dava. Não dava. E eu dizia: por quê? Por quê? E o tempo foi passando. Fiz 16, fiz 17. Aí eu já estava na idade daquele meu irmão aqui, ó. O Diego. E eu buscava coisas para preencher meu coração. Eu buscava porque eu não queria mais ser aquele menino de 13, 14, 15 anos. Eu não queria mais ser. Eu queria mudar, eu queria ser uma outra pessoa. Eu queria buscar mais coisas, eu fui buscando. Eu fui conhecendo pessoas que me mostrou coisas que eu não conhecia. Então eu fui conhecendo pessoas que me mostrou a bebida, que me ensinou a fumar. Conheci um cara que me ensinou a tragar o cigarro. Conheci um cara que me motivou para beber. E aquilo ia causando em mim uma alegria momentânea. E eu sentia que aquele cara gostava de mim. Eu sentia que aquele cara, eu era alguém para aquela pessoa. Porque até então eu pensava que eu não era ninguém para ninguém. E aí eu fui conhecendo essa outra parte da vida. Então eu enchia a cara mesmo, eu bebia mesmo, comecei a fumar e comecei a sair. Mas sempre faltava alguma coisa. Aquele meu coração, ele continuava precisando de alguma coisa para encher. Aí eu mudei para Maringá, que eu morava em Nova Esperança. A gente mudou para cá. Aí eu morei 2 quadras lá da Divino Espírito Santo. Comecei a participar de grupo de oração lá. Comecei a gostar muito. Eu percebia que lá naquele grupo de oração, eu também me completava. Mas para mim era a mesma coisa. Me completar no grupo, ou me completar na rua, tanto faz. Eu me completava. Só que no grupo parece que era mais. Parece que era diferente. Aquilo que me completava. Aí eu mudei por Liberdade. Também pertinho da igreja.